Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu queria falar sobre o Jane Austen. Lembra que eu ia começar o curso do C.S. Lewis, mas tinha esse curso da Jane em aberto e eu decidi deixar o curso do C.S. Lewis para mais para frente e terminar o curso da Jane, né? E foi bem providencial, porque nesse período eu começo a fazer uma análise de tudo, né? Pedindo a Deus direção também daquilo que eu preciso melhorar. E o curso tem me ajudado muito nisso, tá? Então ela fala, porque eu já ouvi pessoas falando, ai, Jane Austen é muito bobinha, ai, Jane Austen é para adolescente, ai, não é, gente, né? Nessa aula em específico, a professora fala da questão da formalidade. Uma vez eu vi o professor Olavo falando sobre a formalidade inglesa, né, como ela era importante. E como os ingleses gostam da monarquia, porque querendo ou não, isso faz parte da identidade deles e isso faz parte da cultura deles e querendo ou não, os protege, né? E na aula eu entendi direitinho, porque ela tá fazendo a análise em cima de Northanger Abbey, né? Quem não leu, leia. O que eu vou falar aqui, não vou considerar um spoiler, não é um spoiler, mas ela fala que essas formalidades protegem a humanidade. Então hoje a gente vive num mundo totalmente da informalidade, né? Às vezes você recebe uma mensagem de uma pessoa que você não espera, né? Às vezes a gente se comunica por mensagem de forma rude, grosseira. Isso é o que? A formalidade do buraco, sendo que a formalidade nos protege. E como os ingleses gostam da monarquia, porque querendo ou não, isso faz parte da identidade deles e isso faz parte da cultura deles e querendo ou não, os protege, né? E na aula eu entendi direitinho, porque ela tá fazendo a análise em cima de Northanger Abbey, né? Quem não leu, leia. O que eu vou falar aqui, não vou considerar um spoiler, não é um spoiler, mas ela fala que essas formalidades protegem a humanidade. Então hoje a gente vive num mundo totalmente da informalidade, né? Às vezes você recebe uma mensagem de uma pessoa que você não espera, né? Às vezes a gente se comunica por mensagem de forma rude, grosseira. Isso é o que? A formalidade do buraco, sendo que a formalidade nos protege. Então, de um episódio que num baile, né, a heroína do livro, que é a Catherine, está num baile e as pessoas eram assim, se você não conhecesse ninguém, e elas estão em Bath, se elas não conheciam ninguém, ela e a vizinha dela, né, que a convidou para ir para essa cidade e a levou para esse baile. Você não simplesmente pode aparecer lá e se apresentar para alguém. Não podia. Alguém que te conhecia, te introduzia para aquela sociedade dentro daquele baile, te apresentando para as pessoas, tá? Agora, aí que fica o segredo da coisa. Por quê? Por que tinha que ter essa pessoa para fazer essa apresentação para as demais pessoas? Porque isso dava uma prova. Então, dava uma prova de caráter para quem estava sendo apresentado, né? Para as duas pessoas, né? Eu achei bem interessante. Aí eu fiquei pensando nisso, ao longo de todas as novelas dela, a gente vê isso. E aí já entra... Não, mas acho que eu tô adiantando a coisa, mas entende? Então, assim, hoje a gente se antecipa. E isso ficou bem claro com relação a essa personagem, que a gente se antecipa a achar que todo mundo é legal, que todo mundo é amigo mesmo, que todo mundo é bonzinho. E a Jane, usando essa heroína, ela coloca que a gente tem que se resguardar. Veja como ele é um livro importante para jovens, tanto para as meninas. Eu acho que os meninos não
se interessariam de começo, mas também é importante. Continua falando que a formalidade ela nos protege da decepção. Então hoje a gente vê assim, amizades instantâneas, né? Da mesma forma que começa, termina, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se existe esse protocolo de formalidade, as pessoas têm tempo de provar a fidelidade, que é a fidelidade que prova que é amizade, né? Então, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa me contando, estava passando uma situação difícil, e que falou para uma amiga, e que a amiga voltou aquela conversa meio que acusando ela, falando que a culpa era dela, que ela estava passando e não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, é amigo? Né? Então aí a gente entende como que o universo da Jane ensina a gente nessa questão da informalidade, dessa coisa instantânea, né, a gente julga que as pessoas são minhas amigas, as pessoas querem o meu bem, e não é assim, porque às vezes não teve tempo da pessoa fazer a prova de fidelidade. Então, isso tudo está no universo de Jane Austen. Então, veja como é importante a literatura, e eu diria assim que para as jovens, como é importante. Infelizmente, eu só li esses livros há pouco tempo, e eu vejo assim, eu passei uma primeira camada só. Preciso ler de novo, né? Fazendo essa análise psicológica, levando em conta o realismo, né? A Jane foi uma escritora realista, do movimento realista, que começou com Miguel de Cervantes, com Don Quixote. E ali a gente tira a lição. Outra coisa que ela aborda também é essa questão de que não é uma amizade verdadeira, né? Então, ela conta uma situação no livro de uma pessoa que adula para manipular. E isso acontece de tonelada, né, gente? Eu, graças a Deus, hoje em dia tenho um rastro para isso. Da pessoa que adula para te manipular. Isso tudo tá na literatura de Jane Austen. Então, Jane Austen não tem nada de bobinha. Nada. Super jovem. Sabia ler essas coisas corriqueiras, cotidianas da vida, e através da sua escrita, ela ensina a gente também a tá preso na realidade da vida, enxergar essas coisas, né? E aprender, e se proteger, e cuidar, né, das emoções, do coração. Muito legal. Outra coisa que ela aborda é que tem um rapaz que é o meu herói favorito delas, né, que é o Henry Tilney. E ele... existe um interesse entre os dois, mas ele tem toda essa formalidade com ela. Então, até escrevi aqui, porque a Jane faz uma crítica, querendo ou não, ela faz uma crítica, mas uma crítica inteligente contra o gótico, né? O gótico era tudo fantasmagórico, aquela heroína que não erra, perfeita, e que tudo dá certo, não sei o que, tá. E ela olha pro Henry e ela não sabe se o Henry tá interessado nela ou não. Por quê? Por causa desse código de conduta. E porque ele realmente, genuinamente era um gentleman. Ele era o menino correto. E ele estava interessado nela. Mas ele se resguardava. Porque ele também estava observando ela. Veja só como que é diferente, contrário do que acontece hoje. A pessoa conhece uma pessoa um dia, aí já vai morar junto com a pessoa, sabe? Então, eu acho essencial a leitura desses livros. E com esses questionamentos, né? É importante talvez a mãe ler junto e conversando a respeito, colocando esses pontos, observando os personagens, avaliando o que tem, o que são as camadas daqueles personagens, porque tudo isso enriquece
esse aprendizado até para a gente saber nomear as coisas. E quando a gente nomeia as coisas, a gente vive melhor com essas coisas, sabe?